Olá, investidores! Tudo bem? Eu sou a Catarine, sou economista e assessora de investimentos e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu montaria uma carteira de investimentos conservadora de R$1 milhão. Como é que eu montaria uma carteira de investimentos de R$1 milhão, mas uma carteira conservadora, certo? A ideia é mostrar as estratégias, como é que eu faço a diversificação, como é que eu elaboro estratégias que eu adoto, tá? E também vale dizer que quando a gente fala de perfil conservador, não necessariamente uma pessoa que nunca vai ter ações ou exposições na renda variável, por exemplo. O conservador a gente coloca como uma pessoa que ela é mais avessa ao risco. Então, na hora de montar a carteira, a gente justamente toma esse cuidado da aversão ao risco, né, que a pessoa tem. Então, eu vou mostrar aqui um Excel, vou compartilhar minha tela com vocês, justamente para a gente ver como é que eu montaria essa carteira de investimentos conservadora de R$1 milhão. Bom, já estou aqui compartilhando a minha tela, né? E vamos lá, como é que eu elaboraria uma carteira de investimentos conservadora de R$1 milhão. Bom, para que eu possa montar essa carteira, é muito importante que eu já tenha passado pela R1. Geralmente não, eu sempre faço uma reunião com o meu cliente para justamente eu poder fazer esse mapeamento, conseguir entender qual investimento vai ser mais interessante, qual estratégia vai ser mais interessante, as posições que a gente vai adotar, certo? Porque vale ressaltar que cada pessoa é diferente. Então, mesmo que eu tenha em minha carteira várias pessoas que sejam conservadoras, cada uma tem um perfil conservador diferente. Então, é muito importante, tá? Que eu já vou ter passado por esse mapeamento para identificar esses pontos, até para entender qual vai ser mais interessante, qual vai ser a estratégia que vai fazer mais sentido, ok? E vamos começar com o seguinte. Eu vou sempre trazer segurança. Então, essa carteira aqui, passada a primeira R1, já pontuei aqui o que vai ser interessante, as estratégias. Então, vamos lá. Vai ser, então, a carteira segura. Aqui são os pontos, tá? De como foi elaborada essa carteira, o que é que considerei. Bacana? As estratégias também. Então, a gente vai ter uma carteira aqui segura, certo? A gente também vai ter uma carteira com diversificação setorial, ou seja, vai ser uma carteira em que a gente vai estar expostos a vários setores. E por que isso? Porque isso traz uma maior segurança. Pense que se a gente colocar todos os ovos numa única só cesta, não é muito interessante. Então aqui a gente vai ter exposição setorial, então a gente vai ter exposição à saúde, à tecnologia, a varejo, certo? A ideia é que a gente sempre vá ter essa diversificação, porque é muito interessante, porque a gente vai ter ganhos diferentes, de diversas, no caso assim, a gente vai ter ganhos diferentes, de maneiras diferentes, porque são setores diferentes que proporcionam justamente essa performance bem bacana na carteira. O mesmo acontece para as regiões, então a gente também vai ter uma diversificação regional, a gente vai ter exposição a regiões diferentes, que também traz essa maior segurança, esse conforto de que, né, a gente vai ter ganhos de diversas regiões, de maneiras diferentes, períodos diferentes, então acaba sendo muito interessante, certo? E até se a gente pensar também que é a mesma lógica de que se a gente colocar todos os ovos numa única só cesta, né? Então isso não é muito interessante, isso inclusive acaba até tornando a carteira perigosa, né? Porque como você vai ter tudo em um único só lugar, isso é muito ruim. Então a gente vai trazer essa diversificação setorial, exposição de diversos setores, e também uma diversificação regional para a gente ter exposições em locais diferentes para trazer esse melhor dinamismo. E também eu adoro muito de trabalhar com os vencimentos escalonados. Todos os meus clientes têm vencimentos escalonados, que é justamente a gente escalonar vencimentos
para caírem e vencerem em períodos diferentes para que a gente tenha uma melhor gestão e previsibilidade de fluxo de caixa. Imagine se a gente tivesse todos os ativos, todos os vencimentos vencendo no mesmo dia, no mesmo mês, né? Então, isso não é interessante. Eu gosto sempre de escalonar, então, por exemplo, vai ter um vencimento no mês 6 de 25, aí depois no mês 11 de 25, depois no mês 6 de 26, 12 de 26, porque assim a gente consegue, como eu já falei anteriormente, ter uma melhor previsibilidade do fluxo de caixa e também a gente consegue dessa maneira, justamente por a gente ter esse fluxo de caixa, a gente vai ter ali sempre, a gente vai conseguir responder melhor ao dinamismo do mercado, porque a gente vai conseguir criar novas posições, a gente vai conseguir entrar em novas oportunidades, adotar novas estratégias, então a gente consegue justamente por essa previsibilidade, por essa estabilidade também, de certa forma, a gente consegue fazer várias alocações. Bacana? Vamos então aqui explicar como eu montei essa tabela. Tá? Aqui tem a carteira, a gente tem aqui, ó, R$1 milhão investidos, certo? Somando todos os valores aqui, e aqui o percentual. Então vamos primeiro, deixa eu explicar aqui que o ativo, né? Então eu separei temos ativos que são pós-fixados, ativos pré-fixados, ativos indexados à inflação, ações, as FIIs, que são os fundos imobiliários, investimentos internacionais, os descorrelacionados, né, e os alternativos. Aqui nos alternativos eu resumi em ETFs e operações estruturadas, porém a gente tem alguns outros como Private Equity e por aí vai, certo? E como foi que eu montei essa carteira conservadora? Bom, primeiro eu colocaria 35%, ou seja, R$350 mil em ativos pós-fixados. Por quê? Os pós-fixados, eles são ativos que... Os pós-fixados são aqueles clássicos 100 e tantos por cento do CDI, certo? Esses são os pós-fixados. Acaba sendo mais interessante para um perfil conservador ter uma exposição maior aos pós-fixados, justamente porque o pós-fixado ele vai sempre estar seguindo, de certa forma, o CDI, que vai acompanhar sempre a Selic. Então a gente consegue sempre manter ali o ritmo, certo? Dos juros. Então acaba sendo uma alternativa interessante para quem tem essa aversão maior ao risco, porque ela vai estar sempre acompanhando o CDI, vai estar sempre ali na cola, né, dos juros, da Selic, então acaba sendo muito interessante. E esse pós-fixado pode ser IPCA, LCI, podem ser também crédito privado, pode ser até mesmo os próprios títulos públicos, certo? Mas a ideia é que a gente tenha uma exposição maior nos pós-fixados por causa disso. Aqui nós temos os títulos pré-fixados. Os pré-fixados, eles são mais interessantes quando você pensa em um curto prazo, porque justamente como os juros podem mudar a cada 45 dias, que é quando aqui no Brasil o Copom se reúne para dizer como é que vai estar a Selic, o pré-fixado ele acaba sendo, claro que varia muito do cenário e das taxas, tá? Isso aqui vai variar muito do momento, dos ativos disponíveis. Porém, simplesmente também tem a exposição no pré-fixado. E o pré-fixado, a depender da taxa que ele está proporcionando, se vai ser um 14% ao ano, um 15%, ou um 12%, ou um 10%, ou até mesmo o próprio período, é bom de ter uma exposição ali ao pré-fixado, justamente porque ele já vai fixar a taxa. Então, independente do que estiver acontecendo, você já vai ganhar aquela taxa pré-fixada, certo? Então, é muito bacana também de ter uma exposição nesse tipo de ativo. Agora, claro, vale ressaltar que o pré-fixado, a depender de como esteja a situação monetária, a gente tem uma exposição um pouco menor, certo? Ou pensando mais em curto prazo, certo? Bom, temos a inflação. A gente tem uma exposição relativamente alta também, né, 30% da carteira, porque a inflação é um ativo que responde muito rápido, ele acaba sendo muito sensível às movimentações monetárias. Isso pode ser muito interessante também para a gente, fora que ele traz essa segurança de já garantir o ganho real, porque como ele já vai estar atrelado ao IPCA, que é a inflação,
a gente consegue já ter ali uma noção do ganho real que a gente vai obter com esse título. Então, acaba sendo também ativos bem interessantes, que justamente proporcionam esse acompanhamento da inflação. Então, você sempre vai conseguir ter ali um ganho real mais previsível, você tem essa possibilidade, tá? Vou deixar claro que é a possibilidade, você consegue ter essa previsibilidade maior do seu ganho real, porque você está em um ativo indexado à inflação. E acaba sendo bem interessante. E temos aqui, então, as ações. Porra, Catarine, mas eu sou conservador, não gosto de ação, ação renda variável, volatilidade. Olha, como está aqui falando de uma carteira de R$1 milhão, a gente pode muito bem apenas colocar aqui, ó, 5% da carteira. É um valor relativamente baixo, 50 mil. A gente pode colocar em ações que tragam uma maior estabilidade. A gente pode colocar em ações que sejam mais estáveis, não tenham tanta volatilidade, se a gente consegue ter um melhor acompanhamento, certo? Fundos imobiliários, eu colocaria uma exposição de 7%, que também é um valor relativamente baixo, se a gente comparar, né, com os ativos de pós, pré e inflação. E por quê? Porque as FIIs, elas também são ativos que são menos voláteis, ela tem uma estabilidade maior se comparada às ações e elas conseguem proporcionar mensalmente dividendos. Então, a gente consegue ter também esse fluxo de caixa mensal, uma renda passiva de forma interessante e uma exposição um pouco menor. Se você comparar com o valor total da carteira, 7% é um valor relativamente pequeno, mas eu vou trazer uma trufa para vocês entenderem. Bom, e aqui já temos então uma exposição internacional, que seria justamente o que eu falei sobre a gente diversificar as regiões. Porque, por exemplo, como acontece, o Brasil é um país que pode trazer uma certa insegurança a depender do momento, então quando a gente tem exposições fora do Brasil, em ativos internacionais, a gente consegue também ter essa... A gente vai ter que conseguir ali uma carteira global, a gente consegue ter ganhos globais e que, se alguma coisa acontecer no Brasil, a gente já tem esses ativos internacionais que conseguem, né, trazer essa diversificação, essa segurança e essa rentabilidade. A gente consegue ter esse ganho internacional, esse ganho global, certo? E também é uma porcentagem pequena, 10%. E por que eu boto 10%? Ou, perdão, 1%. E por que eu boto 1%? Porque, querendo ou não, a gente tem um pouco, né, da exposição ao câmbio, tem aquela questão também de, querendo ou não, é um ativo fora do nosso país, então é um investimento um pouco menor também, porque é bacana a gente estar exposto a ativos internacionais, porém, eles têm ali essa exposição ao câmbio, né, alguma certa volatilidade, porém, são bem interessantes, até pelas bolsas internacionais serem mais maduras, certo? Então, elas conseguem trazer essa boa performance porque elas são mais seguras, elas são mais maduras, têm mais ativos, né? Então, elas conseguem também, ao mesmo tempo que a gente tem essa exposição ao câmbio, apesar de que a gente consegue investir de maneira internacional, sem precisar fazer o câmbio, né? A gente consegue ter ativos como BDRs, em que a gente consegue investir em ativos em ações, né, de fora no caso assim, ações internacionais de empresas globais, porém, né, a gente investindo através do real, a gente compra em real. Mas é bem interessante ter essa exposição regional, né, para justamente a gente conseguir não depender só da rentabilidade brasileira. E aqui ativos descorrelacionados. É muito bacana, porque descorrelacionado seria, por exemplo, uma criptomoeda ou ouro. A gente consegue investir em ativos do tipo commodity, que são descorrelacionados, porque é o seguinte, acaba sendo muito... E é pequeno, tá? Veja aqui, 1% só, 10 mil. Por que é interessante? Porque essa diversificação, como eu falei, tanto regional como setorial. Porque ativos como o ouro, por exemplo, eles não estão atrelados a nenhuma economia, a nenhum país. Então, se a gente for pensar em uma crise mundial, o ouro, por exemplo, tende a se valorizar bastante, porque todo mundo passa a querer ter reservas em ouro, em cripto, justamente por serem ativos descorrelacionados que não dependem de uma economia específica. Então, acaba sendo interessante uma estratégia como forma também de proteção. Vamos lembrar que aqui é uma carteira conservadora que eu estou buscando protegê-la em pontas diferentes. Por isso que eu falei justamente sobre vários tipos de conservadores, porque pode ser um conservador que ele quer apenas uma carteira protegida.
Então, ele pode, em algum momento, sem problema algum, ter uma exposição menor em ativos descorrelacionados, em ativos internacionais, justamente para garantir essa proteção na carteira. Ele continua sendo conservador, certo? Mas é cripto. É como eu falei, é uma exposição muito pequena e é justamente essa forma de a gente conseguir gerar ali uma reserva de valor e uma proteção justamente com as economias, né? Que se a gente não ter essa preocupação de que, se a economia X tiver alguma coisa, a gente tem ativos ali descorrelacionados que conseguem segurar um pouco essa ponta caso haja alguma diversidade mundial, por exemplo. E aqui temos também 1% em alternativos, os nossos alternativos, que seriam o quê? ETFs, que são fundos de índice, e operações estruturadas. Aqui eu exemplifiquei apenas essas, mas, por exemplo, porque eu falei, nas ações que teriam a trufa, as operações estruturadas, a gente consegue justamente estruturar operações que protegem nossos ativos de renda variável, as ações. Então, a gente consegue muito bem ter uma exposição, como eu botei aqui, de 5% nas ações, e a gente trazer ali uma estruturada que protege uma call spread, uma put spread, a depender da estratégia, claro, e do tipo de ação, justamente para que a gente possa manter ali a proteção, um capital protegido. Sim, gente, é possível a gente investir em ações com capital protegido. Isso ocorre através das nossas operações estruturadas. Eu já falei ela aqui outras vezes no meu canal. Então, assim, é dessa maneira que eu montaria uma carteira conservadora de R$1 milhão. Isso aqui considerando uma pessoa conservadora que busca proteção em sua carteira, está mais preocupada em proteger seu patrimônio. Porque pode ser uma pessoa que não, eu quero sim proteger meu patrimônio, porém eu tenho medo de volatilidade, eu não quero não quero estrutura, não quero ETF, não quero internacional. A gente pode muito bem aqui zerar as exposições, né? Assim, porque eu botei exposições menores nesses justamente porque, querendo ou não, são ativos que têm uma certa volatilidade, certo? Não quer dizer que sejam necessariamente arriscados, porém eles são mais voláteis, eles tendem ali realmente a variar um pouco. Isso pode trazer essa insegurança, certo? Apesar de que, como eu falei anteriormente, era uma exposição muito pequena, então era justamente com o foco de a gente proteger a carteira das adversidades que poderiam ter. Mas, não, sai disso, não quero, nada, mesmo que seja para proteção, não quero. Tudo bem, a gente pode zerar, a gente tira aqui em ativos internacionais, tira também descorrelacionado, a gente aumenta a exposição aqui no pré-fixado, né? Peraí. A gente aumenta aqui no pré-fixado. Tá. A gente aumenta aqui a gente aumenta aqui no pré-fixado. Seria estratégico, eu adotaria. A gente aumentaria muito mais no pós-fixado. Perdão, a gente aumentaria aqui no pós-fixado, certo? E a dependente poderia manter as ações e os fundos de investimentos. Porque, como eu falei, a gente pode colocar em ações mais estáveis, que tem uma previsibilidade ali um pouco maior, então a gente consegue entender o que vai acontecer. E a FIIs, né, que é o fundo imobiliário, porque é também renda variável, porém você recebe ali os aluguéis de imóveis, por exemplo, então a gente consegue ali trazer esse fluxo de caixa mais interessante. Não, eu quero zero renda variável, não gosto, não me sinto bem, tudo mais, e aí? Então o que a gente faz? A gente aumenta nossa exposição então a gente bota aqui, então, 50%, né, no pós-fixado. E é isso aí. A intenção é o seguinte, eu estou aumentando o pós-fixado porque, como eu te falei, o pós-fixado ele tende a ser o ativo que, justamente por ele ser pós-fixado e acompanhar ali o CDI, a Selic, eles conseguem manter ali uma curva, justamente ele vai estar sempre acompanhando a taxa de juros. Então ele consegue trazer essa maior... Vou botar previsibilidade, mas a gente consegue ter essa maior estabilidade nesse sentido. Vai estar sempre acompanhando a curva de juros, então, né, acaba sendo interessante se a gente encontrar esse conservador. Viu aqui que eu já consegui trazer 3 tipos de perfis conservador? Aquele conservador que busca proteção na carteira, que a gente consegue ter, como eu falei anteriormente, né, estruturadas, ativos internacionais, ações, certo? Eu trouxe aquele
aquele conservador que não quer nenhum tipo de investimento alternativo, nem internacional, mas aceita ali um ativo de renda variável, porque ele já conhece um pouco do Brasil, da Bolsa Brasileira. Então, ele aceita se expor um pouco em prol ali, justamente dessa maior diversificação setorial, dessa diversificação, né, um pouco mais escalonada, a própria questão dos dividendos também, certo? E, por último, aqui eu acabei falando do conservador que não quer nada que traga volatilidade. Então, né, por mais que os ativos de renda fixa também, né, renda fixa não é tão fixa, mas a gente consegue ter uma maior previsibilidade justamente por ser renda fixa, certo? Bom, esse Excel, como eu já falei, é apenas uma exemplificação, tá? Ele aqui é um cenário em que eu estou mostrando, né, como é que eu, Catarina, assessora de investimentos e economista, montaria uma carteira para uma pessoa conservadora, né, de R$1 milhão. Eu, como eu falei, eu adotaria esses critérios de ter a segurança, por isso, né, que eu falei anteriormente da proteção, né, como eu mostrei aqui, né, utilizando ativos descorrelacionados, internacionais, os alternativos, a gente consegue criar uma proteção para a carteira, é interessante, a gente consegue montar. Setores diversos, regiões diversas e, por fim, os vencimentos escalonados para a gente conseguir trazer essa maior previsibilidade de fluxo de caixa, esse dinamismo, a gente conseguir se reposicionar e trazer essa maior performance para a carteira. Bacana? Legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu mostrei, é dessa maneira que eu montaria uma carteira conservadora de R$1 milhão. Eu ainda mostrei, né, em um único vídeo, uma única só planilha, como é que eu posso montar para 3 tipos de perfis conservadores diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar minhas redes sociais para vocês me seguirem e acompanharem sempre os insights. Eu sempre estou postando um pouco dos bastidores do mercado financeiro, sempre dando dicas, tirando algumas dúvidas. Ainda digo mais, se ficou alguma dúvida, gostou do vídeo, seu comentário, dê o seu like, assim também ative, na verdade, né, o sininho para receber notificações assim que sempre que eu estiver postando novos conteúdos. E também dê o like, compartilhe e também comente aqui, comente se você também montaria assim, se você gostou, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu teria o maior prazer de responder. Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.